Olá, pessoal. Vamos começar aqui a discussão do debate sobre a relação entre democracia e desigualdade à luz do livro que eu publiquei em 2017 pela editora UFABC, cujo título é A Democracia Reduz a Desigualdade Econômica, um estudo sobre as possibilidades de construção de uma sociedade mais igual por meio da democracia. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Bem, o que a gente quer discutir nesse estudo, né? A gente quer discutir a questão profunda e relevante da ciência política desde a sua fundação, se existe efetivamente uma relação da equidade política com a equidade econômica. De alguma forma, há uma expectativa, há um senso comum de que se você equilibrar os direitos políticos, gerar alguma forma de maior equidade no campo da política, isso terá algum impacto, obviamente não precisa ser direto, mas algum impacto no campo da distribuição dos recursos econômicos, né? Há uma percepção generalizada, né, de que a democracia deve criar uma cidadania mais igual, o que teria um reflexo sobre a distribuição de bens econômicos, de renda e riqueza, né? Então isso é um pressuposto aí bastante esperado a respeito dos efeitos potenciais da democracia ali. Essa é uma temática discutida desde o século XIX e muito presente nos debates contemporâneos no século XXI. Bem, isso a gente encontra de maneira muito clara na filosofia política do século XIX, onde tanto intelectuais conservadores, como progressistas, como liberais, argumentaram que a criação do sufrágio universal, a expansão do sufrágio universal para não proprietários, estaria de alguma forma associada a uma redução das disparidades econômicas. A gente pode ver aí dois trechos tirados da fala de David Ricardo, né, que é um intelectual, um economista liberal, que fala que a extensão do sufrágio deve ser apenas entre aqueles cidadãos que não possuem reivindicações contra a propriedade privada, né? Porque, olha, está tendo uma percepção que se eu estender esse sufrágio para quem não tem propriedade privada, isso vai gerar um resultado sobre a distribuição dos recursos. Ele vê aí de uma maneira pessimista esses resultados. Thomas Macaulay, aí um político conservador e também ali com alguns escritos de filosofia política, também fala aí de um ponto de vista mais forte, né, que a extensão do sufrágio pode levar ao fim da propriedade e da própria civilização. Então é muito claro, tanto para liberais como para conservadores, que a extensão do sufrágio vai produzir um efeito sobre a distribuição dos recursos econômicos. Isso é compartilhado também pelos socialistas, pelos progressistas, né? A gente pode até ver um trecho do livro de Marx, As Lutas de Classe em França, de 1848 a 1850, onde ele vai falar sobre isso, que a Constituição Democrática tem uma contradição. As classes cuja escravidão social deve eternizar, o proletariado, camponeses, pequenos burgueses, ela coloca-os na posse do poder político por meio do sufrágio universal. E a classe cujo poder social a sanciona, a burguesia, ela retira-lhe as garantias políticas desse poder. Quer dizer, tem uma contradição nessa classe. Eles favorecem a vitória dos que não compõem aí e sustentam o Estado, pensando que para o Marx o Estado é o comitê executivo da burguesia, e põe em causa então os próprios fundamentos da sociedade burguesa, né? Então, de alguma forma, muito semelhante às anteriores, só que vendo de uma perspectiva positiva, o Marx está propondo que a criação de direitos políticos mais equitativos vai gerar uma situação econômica mais equitativa. Quer dizer, a democracia é um caminho para o projeto socialista. Da mesma forma que os liberais e conservadores que vimos aí nos slides anteriores, tem uma percepção, de alguma forma, equidade econômica, equidade política vai resultar em uma maior equidade econômica. No entanto, apesar dessa constatação aí, dessa percepção de que a equidade política deve gerar algum resultado interessante sobre a equidade econômica, algum efeito substantivo, as análises empíricas com dados coletados no século XX não mostram essa mesma realidade.
Os estudos feitos até a década de 90, que eram baseados em dados transversais, que assim, coletavam dados por países de democracia e desigualdade em um determinado ponto no tempo. E mais recentemente, a partir dos anos 90, em dados longitudinais, que coletavam dados de países em diversos pontos no tempo, diversos anos, eles mostraram uma relação aí incerta, né? Os estudos aí até a década de 90 não conseguiam encontrar um efeito claro da democracia reduzindo desigualdade. E esses estudos feitos após a criação dos bancos de dados longitudinais também mostraram aí uma certa instabilidade nos resultados. Não há um claro consenso na literatura sobre os efeitos da democracia sobre a desigualdade. Alguns encontrando os efeitos negativos, alguns encontrando efeitos nulos, quer dizer, não tem um efeito geral, democracia e ditaduras teriam um resultado semelhante, alguns até encontrando resultados positivos, normalmente não significantes. Né? O Timmons vai falar que, olha, um problema dessa literatura é que há um descompasso entre a formulação teórica, a reflexão sobre a democracia e os dados disponíveis para a análise da desigualdade. A gente tem que levar em conta o fato que a desigualdade é um fenômeno muito difícil de ser mensurado, muito caro ser mensurado, é necessário um gasto de pesquisas de survey para conseguir descobrir qual que é toda a distribuição de renda de determinada sociedade para calcular um ponto de dado, né? Um ponto aí na distribuição de um país em determinado ano. Qual que é a desigualdade do Brasil em 2005? Você precisa fazer uma survey em 2005 para descobrir a distribuição de renda dentro desse país. Quer dizer, é um dado muito difícil, muito caro para ser coletado, né? O que a gente vai propor aqui para refletir sobre essa literatura? A gente vai propor um novo elemento que nunca foi debatido e nós aí estamos pensando em como melhorar ali, aperfeiçoar esse argumento que a democracia de alguma forma deve resultar em algum efeito substantivo sobre a desigualdade. A gente parte de um pressuposto cuja origem é a percepção a respeito dos resultados distintos dos processos democráticos na América Latina em relação ao leste europeu. Né? Por quê? Quando a gente olha os resultados da democratização da América Latina em termos de redução da desigualdade, são resultados muito interessantes. Né? Tem um forte esforço de redução da desigualdade em diversos desses países, o Brasil incluindo. Né? Há uma queda bastante forte, ainda que seja uma região do mundo muito desigual, há uma queda bastante forte na desigualdade dentro do subcontinente latino-americano, que deixou de ser o lugar mais desigual do mundo e perde aí, deixa de ser mais desigual do que a África subsaariana, né? Ainda que seja um dos lugares mais desiguais do mundo. Enquanto no leste europeu não. No leste europeu se democratiza e há um aumento da desigualdade naqueles países. Né? Então, o que é a partir dessa constatação que a gente vai falar? Olha, tem uma diferença do comportamento da democracia em sociedades que são mais igualitárias, do comportamento da democracia em sociedades que são mais desiguais. Em sociedades mais igualitárias, como no leste europeu pós a transição do mundo comunista para o mundo capitalista e democrático, o tema da desigualdade não é trazido ao debate público. Os eleitores e os partidos políticos estão preocupados com outros temas que julgam mais prioritários. Já em sociedades mais desiguais, como as latino-americanas, uma vez que você se democratiza, a temática da pobreza, da desigualdade, ela é muito atrativa politicamente, né? Porque as pessoas veem a desigualdade como um processo resultado de disputas e fatos sociais injustos. Então, há um incentivo para que os partidos apresentem plataformas para a redução da desigualdade e o eleitor também ele está preocupado com a redução da desigualdade, a amenização da pobreza. Então, em sociedades mais desiguais, a democracia deveria ser mais efetiva em reduzir a desigualdade do que em sociedades mais iguais. Isso parece funcionar muito claro nos dados do Brasil. Né? Se a gente pegar a evolução ainda, né, muito preliminar da desigualdade durante as últimas décadas no Brasil, ela está claramente associada com a mudança de regime. Né? Quando você tem o golpe de 64, você sai de um Gini 0,53 para um Gini de 0,59. E quando você tem a transição democrática a partir da década de 80, você ainda tem um crescimento no início dos anos 90, né? A democracia demora para produzir efeitos, né? Mas depois você tem uma queda muito grande, chegando num nível muito próximo do
da década de 70, que é 0,53 pontos de Gini em 2010. Então, olha, tem uma evolução, que a democratização, a transição autoritária em 64 e a redemocratização em 85 marca uma mudança no ambiente político brasileiro e sua relação com a desigualdade. Claro que só o dado do Brasil não é suficiente para evidenciar a nossa hipótese. Mas outra indicação muito interessante é a evolução da desigualdade a partir de 93. Demora um tempo, assim, o Brasil se democratiza em 85, num processo difícil com a ascensão do governo Sarney, ainda com uma eleição indireta no colégio eleitoral. Collor vai ser o primeiro presidente eleito pelo voto popular, tem um processo de impeachment muito complicado, mas a partir de 93 até 2014, o nosso dado vai aqui até 2011, você tem uma queda gradativa da desigualdade. Todo ano a desigualdade é menor que no ano anterior. Você vai ter só um repique a partir de 2015, depois ali na pandemia, e depois ela volta a cair novamente. Então tem uma força estrutural reduzindo a desigualdade. Não obstante, a partir de 2002 você tem uma aceleração desse processo, isso daí está presente desde 93. Todo ano a desigualdade cai um pouquinho. Mesmo que caísse muito pouco, ela iria caindo um pouquinho ano a ano, o que vai se acumular ao final desse ciclo numa grande queda da desigualdade em quase 10 pontos de Gini, que significa um dos maiores processos de redução da desigualdade em tempos de paz. Então, quer dizer, é uma construção muito importante que foi feita pela sociedade brasileira. Então, o que nós queremos explorar aqui? Como nós podemos pensar que a desigualdade ela vai ser ativada como um tema, uma plataforma política nos processos eleitorais. Para fazer isso, nós vamos assumir uma concepção minimalista do que seja democracia. Que concepção minimalista é essa? Democracia é um processo de competição política. A gente quer entender quais são as condições que estimulam que os partidos políticos e os eleitores tratem do problema da desigualdade como um tema eleitoral. Então, quer dizer, quando que eleitores e partidos vão pautar a competição eleitoral a partir do debate sobre a desigualdade. Por quê? Tem uma mira de temas que podem ser politizados sobre pobreza, desigualdade, nacionalidade, identidade, política externa, migração, mudanças climáticas, né? Tem vários temas que os partidos políticos podem mobilizar na arena eleitoral. Mas eles não podem mobilizar todos os temas políticos em todos os momentos. Os partidos políticos vão selecionar, sobretudo aqueles que são mais competitivos e têm interesse de ocupar a principal cadeira do poder político, seja primeiro-ministro em regimes parlamentaristas, seja o presidente em regimes presidencialistas, eles tendem a buscar os temas que têm mais importância para o eleitor, que atraem mais votos, né? E aí a gente vai partir do insight que não é em qualquer momento que a questão da desigualdade será ativada e recursos públicos e partidários serão despendidos para minimizá-la. A gente precisa entender qual é a circunstância no qual efetivamente os partidos vão falar a temática a ser debatida no nosso país é a temática da desigualdade. E aí, a gente parte no pressuposto que a política ela é multidimensional, apesar de a gente pensar no espectro ideológico direita-esquerda, o que divide a direita da esquerda, ele pode variar de contexto político, em momento específico na história. Em alguns momentos o debate vai ser sobre redistribuição, em outros momentos o debate pode acontecer sobre outras perspectivas. Mas sempre tendo a ideia que o que vai pautar eleitores e partidos é os temas que têm a maior potencial de atração de votos. Então, a gente propõe dois mecanismos que vocês precisam entender. De um lado, a demanda por redistribuição pelo eleitorado. Quando que o eleitorado vai ser mais sensível à temática da desigualdade, isto é, quando ele vai tratar a temática da desigualdade como um tema a ser traduzido em termos de injustiça e desequilíbrio social, e quando, por sua vez, os partidos políticos vão ofertar plataformas sobre a desigualdade. Em duas dimensões. Primeiro, os partidos políticos devem reduzir o número de dimensões no qual eles competem para reduzir o custo da campanha eleitoral. E, por outro lado, quanto maior for o fosso que separa os mais ricos dos mais pobres, menor é o retorno eleitoral marginal do gasto do apoio aos mais vulneráveis, né?
quanto mais distante os mais pobres estão das classes médias e dos mais ricos, menor é o custo de você produzir uma política pública que mobilize o apoio desse eleitor vulnerável. Se você pegar ali ao final desse ciclo de redução da desigualdade, 2014 e 2015, a gente vê que o apoio do Bolsa Família, que é uma das principais políticas de redução da desigualdade no Brasil, não a única, né? A literatura mostra que tem efeitos no mercado de trabalho, efeitos da valorização do salário mínimo, efeitos das mudanças demográficas da sociedade brasileira, mas o Bolsa Família é um dos componentes importantes desse processo de redução da desigualdade. O valor era muito baixo, né? Cerca aí de R$ 77 mensais por pessoa, né? Que poderia acumular até R$ 175. Claro, valores atualizados são muito maiores hoje, pela correção da inflação e também pelo impacto da pandemia e a criação do Auxílio Brasil, que tem um benefício mais generoso, que foi incorporado no novo Bolsa Família, criado no governo recente de Lula, né, no terceiro mandato de Lula. Mas o que importa é que os valores eles são muito pequenos. Né? Se você pegar um valor de R$ 175, R$ 35, R$ 77 e entregar para uma família de classe média, né, vai mudar muito pouco o contexto social onde essa família está inserida, né? Vai custar uma pizza, né? Um jantar à noite com a família. Enquanto que uma família vulnerável, isso tem um efeito importante para tirá-los ali da miséria extrema, de uma situação de fome, né? Então, quanto mais pobre for a pessoa, né? Maior é o potencial que o gasto público vai redundar em um apoio mais forte no campo da política. A gente tem muita evidência que os gastos do Bolsa Família eles estão muito associados com apoio político ao incumbente. Na eleição de 2006 em diante, né, você tem uma associação muito forte entre a extensão do Bolsa Família por município e o apoio ao Lula e aos seus sucessores, a Dilma, né, nos municípios brasileiros em cada uma dessas eleições. Porque, olha, cria uma clientela, cria uma política e não é um problema, né? Porque isso é o processo de funcionamento da democracia. Cria uma política no qual o eleitor vulnerável fala, poxa, foi criado um benefício que me favorece. Então eu vou votar nesse candidato que criou um benefício que me favorece para mantê-lo ou inclusive aumentá-lo. Tanto que isso é muito interessante quando há uma alternância de poder no Brasil, né? O candidato de oposição ali, o Jair Bolsonaro, que ganhou a eleição em 2018, e passou boa parte da vida criticando o Bolsa Família, ele não vai manter essa mesma postura durante sua gestão no governo. Inclusive, no primeiro ano, ele já amplia o Bolsa Família, cria um 13º, aumenta o número de pessoas que estão incluídas dentro do programa e depois com a pandemia aumenta em um nível substancial, né? A maior incorporação de pessoas no Bolsa Família que tem na história recente do Brasil é com o choque da pandemia, né? Então tem alguma coisa interessante ali que está afetando os incentivos dos partidos políticos que estão disputando a eleição e estão produzindo políticas públicas, né? Então, qual que é a nossa proposição teórica? Em toda a literatura, até o nosso trabalho, há uma relação entre democracia e desigualdade que foi feita uma suposição não testada, que seus efeitos são homogêneos ao longo de toda a distribuição de desigualdade. O efeito da democracia sobre a desigualdade seria semelhante em sociedades mais iguais e em sociedades mais desiguais. O que a gente quer falar? Que não. Na verdade, você tem uma heterogeneidade sobre esses efeitos. Há efeitos mais substantivos nas sociedades que são mais desiguais. Isso vai gerar um desafio bastante importante do ponto de vista metodológico sobre como eu vou conseguir mensurar o efeito da desigualdade em sociedades que são mais desiguais. O efeito, da democracia sobre a desigualdade em sociedades que são mais desiguais. A gente vai mostrar aí que tem uma ferramenta metodológica que nos permite enfrentar essa difícil questão de pesquisa. Então, qual que é a hipótese que vai pautar o nosso estudo? 1. As democracias possuem, em média, um efeito negativo sobre a desigualdade. A hipótese 2, que essa hipótese é uma hipótese da literatura, hipótese 2, os efeitos negativos da democracia sobre a desigualdade são maiores nas sociedades mais desiguais e tendem a ser menos relevantes em sociedades mais iguais. A hipótese que há uma variação, uma heterogeneidade nos efeitos da democracia. E aí, como nós vamos mensurar os dados sobre desigualdade? Dados sobre desigualdade, eles são muito difíceis de serem mensurados. Por quê? Porque eles precisam de um esforço bastante forte da criação de uma survey de renda, muito caro, né? São estudos que custam mais de R$100 mil
na atualidade, né, para você conseguir entrevistar uma amostra de todo o país para poder fazer uma estimação de qual que é o Gini do país. Então, o que, que as pesquisas que usam dados longitudinais, como a gente falou no início da apresentação, elas fazem? Eles vão compilando os dados coletados pelos diversos institutos de pesquisa dos diferentes países, né? Os institutos, os IBGEs de cada um dos países. Só que o problema é que cada um dos IBGEs, eles mensuram de forma diferente o índice de Gini, né? Que é o índice Q0, que é uma sociedade perfeitamente igual, todas as pessoas têm a mesma renda, e uma sociedade perfeitamente desigual. Só qual uma pessoa tem toda a renda e mais ninguém tem renda, né? A variação é de 0,2 a 0,8. Se você pensar o Gini de 0 a 100, é de 20 a 80, né? Então, o que, que você faz? Você vai pegar essas diversas mensurações de Gini e vai usar métodos para torná-lo mais equiparáveis. E qual que é essa variação? Você vai calcular o índice de Gini sobre a renda do indivíduo pré-imposto, antes dos impostos, a renda do indivíduo pós-impostos e benefícios, que normalmente tende a ser menos desigual que a renda pré-imposto, a renda de mercado, o cálculo da desigualdade por meio de medidas de consumo, que tendem a ser mais iguais, né? Porque você separa o recurso que é gasto com investimento das classes mais ricas, né? Você vai pensar a desigualdade por indivíduo, por família, por indivíduo equivalente, né? Que você vai pensar o efeito da agregação familiar, né? Porque você tem uma renda de R$ 1.000 por pessoa, é diferente. Uma renda de R$ 1.000 de uma pessoa que mora numa casa, com a renda de mil reais de uma pessoa que mora em outra casa, da renda de R$ 1.000, de R$ 2.000 de duas pessoas que moram na mesma casa, né? Porque você tem ganhos de escala com a ampliação da família, né? O gasto de luz, o gasto de energia, o gasto de aluguel já está dado ali com a primeira pessoa. Então, esses R$ 2.000 seguintes, esse R$ 1.000 seguinte, ele vai ser muito mais desfrutado pela família. Então, aí tem todas as dificuldades estatísticas para combinar essas análises. Mas tem vários esforços que vêm fazendo isso. E um dos principais é o projeto da Universidade do Texas da Desigualdade, tocado pelo James Galbraith, né? Famoso economista que propõe a estimação a medida da Estimate Housing Income Inequality, que é uma estimação de Gini, que vai aí organizar, padronizar esses dados. Esses dados do Universidade do Texas, do CHIP Project, eles usam o índice de Tail, né? Tem toda ali uma tecnicalidade ali que não convém aplicá-la, mas se vocês pegarem o livro, ou se vocês mesmo entrarem no site da Universidade do Texas, vocês vão encontrar essas informações bem detalhadas. Eles conseguem coletar dados de 63 a 2008, mais de 4.000 pontos de dados para 145 países. Quer dizer, você tem um painel muito mais robusto para analisar essa relação. Um outro banco de dados que faz aí com uma estratégia empírica diferente, mas a equiparação desses dados de Gini, é do Standard World Income Inequality Dataset, do Frederick Soult, que vai estimar cerca de 4.710 pontos de Gini, né? E tentando contemplar essas diferentes formas de mensuração da desigualdade. A gente vai usar essas duas informações para estimar a relação entre democracia e desigualdade, seja pelo o TIP da Universidade do Texas, né? Seja pelo dado da SWIDD do Frederick Soult. Depois a gente vai mensurar o efeito, como a gente percebe que o país é democrático. Pensando que a gente assume que o país é democrático quando ele tem uma competição eleitoral democrática, né? Quando o país é pautado por eleições. A gente define aqui democracia baseada em eleições. Você pode falar, olha, não, acho que democracia é mais do que eleições. Então a gente está estudando o efeito das eleições na redução da desigualdade. A gente vai pegar duas medidas, uma proposta pelo Shibu, pela Gandhi e pelo Vreeland, que faz parte de um esforço anterior feito pelo Adam Przeworski, um dos maiores cientistas políticos da segunda metade do século XX, e também uma outra mensuração pelo Polity4, mas as duas estão mensurando assim, se um país é democrático ou não. Então ele usa regras para definir o que é democrático, e aí tem as 4 regras da primeira mensuração, as 2 regras da segunda mensuração, e não sendo democrático, ele é, por definição, autoritário, né? Então, um país autoritário, ele é o não democrático, né? Ainda que haja uma variação bastante importante no nível de autoritarismo, diferentes tipos de autoritarismo. A gente está pensando numa classificação binária, ou democrático ou não.
E aí a gente vai explorar um pouco esses dados. O que a gente encontra aí? Olha, a gente divide o banco em dois tipos de regimes, né? Os transicionais e os não transicionais. Quais são os transicionais? Países que passaram por alguma transição ao longo da década de 60 até 2008. Os não transicionais, eles não são muito equiparáveis. Você está comparando os Estados Unidos, que é um país que sempre foi democrático nesse banco, com o Afeganistão, um país que sempre foi autoritário ao longo desse período, né? Os transicionais são os países aí mais interessantes, que a democracia teve algum grau de estabilidade ao longo desse período. E curioso, tanto nos dados da Universidade do Texas, que são os que estão à esquerda aí, da tela, quanto dos dados à direita do Frederick Soult, do Standardized World Income Inequality Dataset, a gente observa que as democracias transicionais são ligeiramente mais desiguais que as democracias não transicionais, indo na contramão do que era esperado pela literatura, mas claro, a gente não está ainda explorando os efeitos heterogêneos que nós propomos no nosso arcabouço teórico, mas mostra aí que, de fato, quando a gente vai olhar, está muito próximo do que a literatura encontra, de um não efeito, um efeito ali que ele é estranho na democracia sobre a desigualdade, e aí que se você incluir a comparação com os países que não são não transicionais, né? Aí você tem uma direção completamente contrária, uma brutal diferença entre os países democráticos que têm uma média de desigualdade muito menor, o índice coeficiente de Gini ali menor que 38 pelos dados da Universidade de Texas, ou menor que 42 nos dados do Frederick Soult, e uma desigualdade ali perto de 46 nas duas mensurações, uma diferença muito grande ali, né? Enquanto que a diferença entre os países que são transicionais ela é menor, que pode mostrar um pouco as inconsistências da literatura, a forma com que os autores trataram regimes que são democráticos há mais tempo, democracias mais consolidadas, ou regimes autoritários muito estáveis no sentido de permanecer como autoritários, dos regimes que transicionaram. Então, esse gráfico mostra um pouco aí os problemas da literatura. Uma outra forma que a gente propõe para analisar esse fenômeno, né, é com a curva que a gente chama de horizonte de democratização. O que a gente faz nessa curva? A gente estabelece o ano zero, o ano que tem uma redemocratização. Menos 2, menos 4, menos 6 são anos anteriores a essa redemocratização. Então, menos 6 anos antes da democratização. Enquanto que 2, 4, 6 são anos posteriores à redemocratização. Pensando que o Brasil se democratizou em 85, menos 6 é 79, mais 6 é 91. Né? E aí a gente consegue ver o efeito da democracia na evolução das desigualdades nesses países que passaram por uma transição democrática. O que a gente encontra nesse dado? Não tem muita diferença. Você tem aí a transição democrática, a curva parece aí continuar subindo de maneira gradativa. Tem uma brutal aumento da desigualdade ali uma década antes da democratização, que a gente não sabe explicar porquê, não seria causado pela antecipação dos resultados, que é muito antes dessa democratização, são 10 anos antes, né? E depois você não tem nenhuma mudança, seja a análise dos dados do Estimate House Income Inequality na Universidade do Texas, seja os dados do Standard World Income Inequality Dataset Frederick Soult. Né? Não tem nenhuma diferença aí dentro desses dois bancos. Né? Então isso já mostra aí as dificuldades que a literatura que a gente revisou ali vem constatando, né? Do ponto de vista empírico de encontrar esse resultado. Bem, a gente também propõe uma outra análise, porque, de fato, apesar dos dados pós-década de 60 eles serem muito mais confiáveis e válidos, né, porque eles mensuram a partir de uma maior capacidade estatística dos países, né, eles vão vir aí com o desenvolvimento de computadores, aumento da capacidade estatal. A gente também está interessado em saber como é que é esse efeito para as democracias que se democratizaram antes da década de 60, né? As grandes democracias consolidadas. Que quando a gente pega o dado só de 60 a 2010, a gente não consegue pegar esse processo. E aí a gente tem uma medida que ele é muito mais incerta, né? Tem muito mais potencial de erro do Bourguignon e do Morrison, que eles vão calcular a evolução da desigualdade desde 1820 até 1990. Nesse dado, a gente consegue pegar a transição democrático das democracias consolidadas, do mundo desenvolvido. Mas a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai pegar esse índice de Gini mensurado por Bourguignon e Morrison e vai analisar um determinante de democracia usando os dados do Boix e da Rosato
com a inclusão de uma consideração que não é apenas a extensão do voto universal masculino, mas também a ausência de escravidão, não pode ter população escrava, porque a gente está pensando num processo que pega o grupo mais vulnerável da sociedade, né? Então, se você pensar nos Estados Unidos, que é retratado como democracia desde a sua independência, no nosso banco não é retratado como democracia até a abolição da escravidão da década de 1860, durante a Guerra Civil, né? E a gente usa então a mensuração do box rosato, que é muito semelhante à do Przeworski, e depois com essa restrição a respeito da escravidão. Então a gente vai ter uma mensuração aí do índice de Gini e democracia que são muito semelhantes, que tem a ideia da competição política eleitoral. E aí, quando a gente observa os dados do Burion e Morrison, qual que é o comportamento que a gente encontra? Primeiro ponto, parece que no longo prazo não tem uma diferença muito profunda entre democracia e ditaduras, né? Os países têm aí um relativo nível de desigualdade semelhante, ainda que os números de democracias ali em 1850, 1860 1870 sejam muito pequenos, né? E você tem uma queda aí bastante forte da desigualdade das democracias a partir de 1900, mas também você vai ter uma queda da desigualdade das democracias, das ditaduras a partir de 1920, né? E aí você tem uma queda aí que é muito semelhante, né? Parece que até a inclinação dessas duas curvas ela é muito semelhante, né? Parece que são retas que correm em paralelo. No final, você tem um crescimento bastante forte da desigualdade a partir dos anos 80, que é muito mais causado pela saída da população de ditaduras dos países do leste europeu, dos países comunistas. Então, você aumenta a média da desigualdade nesses países, nas ditaduras, porque tiram os países ditatoriais que eram mais iguais até então. Mas aqui não dá para ver uma dinâmica muito interessante, ainda que palpite, olha, a democracia reduziu um pouco mais a desigualdade do que a ditadura. A gente vai para a análise seguinte. Nessa análise seguinte, a gente faz a mesma curva do horizonte de democratização. Só que a única coisa é que no longo prazo você tem uma queda maior dessa desigualdade, né? Porque a primeira metade do século XX é marcado por uma queda da desigualdade, sobretudo pela crise de 29, pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial, né? Destruição de propriedade. Como eu falei, o Brasil é um dos casos mais interessantes de redução da desigualdade em tempos de paz, né? Porque no final das contas a melhor forma de você reduzir desigualdade é matando a elite ou destruindo e queimando propriedade, né? Isso que acontece na primeira metade do século XX, no suicídio da Europa e de uma parte importante da Ásia Oriental, né? Você tem uma redução da desigualdade simplesmente que você matou as elites em diversos países e destruiu muitas propriedades em diversos países. Mas se você olhar o efeito da democratização também não parece ser nada muito diferente, né? Você tem uma queda ali que começa antes, 10, 12 anos antes da democratização, e ela continua dentro da mesma direção, tirando um repique de aumento da desigualdade, que seria na contramão da nossa hipótese. E alguns anos depois, mas você vê que a curva volta para a mesma direcionalidade. Então parece que não tem nada muito interessante a respeito do horizonte de democratização, a mesma coisa que a gente tinha encontrado com os dados da década de 60 até os anos 2010. Né? Parece que não mudou muita coisa nessas informações. Bem, mas como nós vamos responder a esse desafio? Você tem alguns problemas metodológicos. O primeiro problema metodológico é que, ainda que a democracia possa ser um redutor da desigualdade, há também na literatura uma contra-hipótese que a desigualdade ela pode afetar a probabilidade de um país ser mais democrático, né? Tem uma literatura bastante sofisticada do Bosch, do Acemoglu e do Hull, né? O Acemoglu que ganhou o Nobel da Paz em 2024, que vai mostrar que sociedades mais desiguais não seriam um terreno fértil para a democracia. E tem um debate muito importante sobre o temor de expropriação por parte das elites, né? E então a gente precisa incorporar o fato de que, olha, eu não quero ver o efeito da desigualdade sobre a democracia, eu quero ver o efeito da democracia sobre a desigualdade. E existem soluções metodológicas para isso. E que solução é essa? O que a gente chama de variável instrumental. Eu preciso de uma variável que ela está correlacionada com a democracia, que é a nossa variável independente, que a gente quer encontrar o efeito, mas não está correlacionada com a variável que a gente quer explicar, a desigualdade. Dessa forma, se o instrumento tiver um efeito sobre a desigualdade, esse instrumento deve ser canalizado pela democracia. Então, o que importa para a gente é encontrar uma variável instrumental que esteja associada com democracia, mas não esteja teoricamente associada com desigualdade. E a gente consegue encontrar esse tipo de variável, que é a difusão de democracia.
o aumento do número de democracias do mundo ou no seu continente ou na sua região. A ideia é que o fato da Argentina virar uma ditadura reduz a probabilidade do Brasil permanecer como democrático. O fato da Argentina virar uma democracia aumenta a probabilidade do Brasil permanecer como democrático. Né? Se todos os países na nossa vizinhança forem autoritários, tem uma pressão enorme para o Brasil virar autoritário. Então essa é a ideia. E o fato da Argentina, do Chile, do Uruguai virar autoritário não deveria ter um efeito direto sobre a desigualdade no Brasil, a não ser pelo efeito que a democracia chilena, a democracia argentina tem na estabilização do regime democrático brasileiro. Então, a gente vai pegar uma variável que afeta a probabilidade de um país permanecer como democrático, mas não afeta a sua desigualdade. A gente cumpre com os requisitos para uma variável instrumental e a gente faz no livro, aí vocês podem observar, os testes estatísticos para comprovar essa qualidade. A gente usa também outros instrumentos que a herança colonial britânica, que está mais relacionada com o debate da literatura, mas não funciona e não interessa, e depois a localização longitudinal do país no hemisfério leste ou no hemisfério oeste, no hemisfério ocidental ou no hemisfério oriental, e de alguma forma a posição longitudinal de um país, quanto mais no Ocidente, maior a probabilidade de ser democrático, e não tem uma razão para pensar. O fato do país estar mais no Ocidente do que no Oriente vai afetar a desigualdade, a não ser que seja pelo fato que isso aumenta a probabilidade de um país ser mais ou menos democrático. Até se a gente for pensar a colonização europeia acontece tanto no continente americano, quanto no continente africano, quanto no continente asiático. Então, a colonização não é marcada entre a diferença entre Oriente e Ocidente. Né? Então, seria efetivamente o fato de que o Ocidente é uma região mais democrática no mundo e a gente passa o eixo horizontal ali na divisão entre Europa e Ásia, ali no meridiano 105, perto de Istambul, na Turquia, e divide o mundo em duas regiões. Né? E aí a gente calcula desculpa, no meridiano 36, desculpa, da Turquia. 105 é para você conseguir fazer o cálculo da longitude para evitar problemas matemáticos na regressão, mas não faz muita diferença se você mudar 105, 106, 110 para análise desse resultado, no meridiano 36, corrigindo aí a informação. Então a gente tem nossas variáveis instrumentais para testar o efeito da democracia sobre a desigualdade. O segundo problema metodológico é como eu vou estimar esses efeitos heterogêneos. E esses efeitos heterogêneos eles são estimados por meio da regressão quantílica desenvolvida pelo Conker e Bassett, mas sobretudo pelo Roger Conker, da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, que ele é desenvolvido para quê? Para testar o efeito sobre intervenções na educação. Né? Você muda aí uma atividade em sala de aula, que adota uma nova inovação, adota um novo instrumento de ensino, isso melhora a nota da classe. Quem melhora? O melhor aluno que sai do 8 para o 10? Ou o pior aluno que sai do 5 para o 6? Ou todo mundo melhora de maneira semelhante? Né? Essa regressão quantílica serve para analisar os efeitos distintos ao longo da distribuição de um determinado atributo, que você pode pensar a nota, que seria o aprendizado de um aluno, e aí você vai tirar a nota e vai colocar a desigualdade na sua reflexão. Então, eu quero ver que a minha intervenção em democracia vai ter um efeito distinto sobre a própria democracia ao longo da distribuição de democracia, da distribuição de desigualdade. Então, se essa democracia vai ter um efeito sobre a desigualdade, dependendo do grau de desigualdade que existe em determinado país. Né? Então, essa regressão quantílica faz com que eu estime o efeito da democracia nos países 10% mais desiguais, 20% mais desiguais, 30% mais desiguais, 40% países mais desiguais, 50% dos países mais iguais. Então, em cada ponto de distribuição, na verdade, não é uma regressão, são diversas regressões que a gente vai rodar para analisar essa relação que nós estamos propondo. Né? E aí a gente usa diversas variáveis para controlar sobre outros fatores de confusão, que é importante aí na metodologia qualitativa, né? E ao longo do livro a gente vai discutindo cada uma dessas variáveis, então não cabe entrar para não alongar ainda mais a nossa apresentação. Né? E aí a gente chega no resultado, né? Que é um resultado que é muito forte do ponto de vista do que a literatura tem encontrado. O que tem nesse gráfico? Né? A gente tem no eixo vertical o efeito da democracia sobre a desigualdade, estimado no banco de dados. A gente tem no eixo horizontal a distribuição dos países em relação à desigualdade. Aqui são os 20% países mais iguais, desculpa.
Aqui são os 20% países mais desiguais. Então aqui a gente vai evoluindo, aumentando o grau de desigualdade em os países 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 0,1, que não é 0 Gini e 1 Gini. É 0% dos países, 20% dos países, 40% dos países, 60% dos países, 80% dos países, 100% dos países. O que eu encontro? Que o efeito médio da democracia sobre desigualdade, que é o encontrado, apresentado nessa curva pontilhada vermelha, é zero, que a literatura tinha encontrado. Olha, não tem um efeito nulo, a democracia não tem efeito sobre a desigualdade. No entanto, quando eu abordo a minha hipótese de pesquisa desenvolvida, que é a heterogeneidade do efeito, está muito claro que os países mais iguais, nos países mais iguais, a democracia aumenta a desigualdade. Quer dizer, quando a Polônia se democratiza, quando a Romênia se redemocratiza, quando a Bulgária se democratiza, você tem um impacto de aumento da desigualdade, causado pela democracia. Enquanto que nos países mais desiguais, como Brasil, Chile, Colômbia, quando eles se democratizam, tem um impacto da democracia em reduzir a desigualdade, em cerca de 2,5 pontos de Gini. Aqui, um aumento da desigualdade em 2 pontos de Gini, né? O que a gente tem demonstrado na literatura, é importante explorar. Quer dizer, em sociedades mais iguais, a democracia estimula o aumento da desigualdade. Enquanto que em sociedades mais desiguais, a democracia estimula a redução da desigualdade. Exatamente o que a gente propôs na nossa hipótese de pesquisa, na hipótese 2, apresentada ali na discussão teórica. A democracia, então, tem um efeito sobre a desigualdade em países mais iguais de 0,2 pontos de Gini, enquanto tem um efeito de redução da desigualdade de 0,02 pontos de Gini, né? Então, mostra aí que, de fato, tem uma heterogeneidade enorme nos efeitos da democracia sobre a desigualdade. Isso a gente vai explorar outras relações, né, a partir dos dados que são analisados pelo Bourignon e o Morrison, de 1800 a 1990, a gente encontra uma relação semelhante, apesar de no final a democracia tem um impacto médio maior de aumento da desigualdade, né, que está na casa dos 5 pontos de Gini, sabendo que a gente está analisando aqui de décadas e não só por ano, ali a gente estava analisando por ano, então é natural que os efeitos sejam maiores. Essa estrutura do resultado é semelhante. Você tem um efeito positivo da desigualdade nos países mais iguais, um efeito negativo da democracia sobre a desigualdade nos países mais desiguais, né? Seja analisando os dados de 60 a 2008, nos dados do TIP, do Universidade do Texas, ou nos dados do Frederick Souto, do World Income Inequality Dataset, ou nos dados do Bourignon e do Morrison, de 1800 a 1990, você tem o mesmo padrão de resultado, que é uma evidência muito forte a favor da hipótese da heterogeneidade, né? Então, o que a gente vai encontrar? Olha, que essa democracia, de fato, ela tem um efeito heterogêneo. Não é aquilo que é esperado, que de maneira geral a democracia vai reduzir a desigualdade. Mas a gente vai explorar um pouco mais. Como a gente tem muito dado ao longo do tempo, na perspectiva de longo prazo do Bourignon e do Morrison, então a gente vai olhar. E se eu pegar e analisar, não se o país é democrático ou não, mas os anos acumulados de democracia, né? Que a gente vai enfrentar a quantidade. O país tem 1, 2, 3, 4, 5 anos acumulados de democracia e o que a gente encontra? Efeitos muito semelhantes, né? Aquela estrutura encontrada nas duas regressões iniciais, ela é muito semelhante, né? Modificando, usando os dados da Universidade do Texas, usando os dados do Bourignon e do Morrison, usando variações aí em questões metodológicas, efeitos fixos e efeitos continentais e temporais, né? A estrutura do resultado ela é muito semelhante. Muda um pouco qual que é o valor estimado, muda um pouco o horizonte temporal posto, mas o efeito em si significa que você tem um aumento da desigualdade nos países mais iguais e uma redução da desigualdade nos países mais desiguais. Isso é muito, muito, muito consistente ao longo de diversas formas que nós mensuramos essa relação. Então, qual que é a conclusão? Que a nossa análise respalda a hipótese H2, mas não a hipótese 1. Quer dizer, que somente nas sociedades mais desiguais a democracia possui um efeito redutor da desigualdade. Há também um efeito positivo relacionado ao fato que as ditaduras comunistas produziam uma distribuição de bens bastante iguais. Mas ainda é o campo a ser estudado, porque se você retirar os países comunistas da amostra e estimar os modelos de regressão quantílica, os resultados são muito semelhantes, né? Isso não é causado unicamente pelos países comunistas, né? Mas depois aí
da distribuição, quanto maior for o efeito, maior for a desigualdade econômica, mais profundo e mais fortes são os efeitos da democracia contra o crescimento da desigualdade econômica, quer dizer, reduzindo a desigualdade econômica. Então a gente pode pensar algumas conclusões importantes, e eu vou ler aí para ficar muito claro para vocês. A relação entre democracia e desigualdade não deve ser tratada como homogênea, e nem seus efeitos são monotônicos ao longo da distribuição da desigualdade. É apenas no final da distribuição que a democracia age de maneira mais contundente na redução da desigualdade, o que fornece indícios da existência de um limiar básico de desigualdade a partir do qual a competição política democrática passa a ter como tema principal a sua efetiva redução. Existe uma relativa homogeneidade dos efeitos positivos da democracia no início da distribuição de desigualdade. E só apenas quando um país atinge níveis intermediários de desigualdade que a democracia passa a ver seus efeitos positivos amenizados. A democracia, então, em suma, possui um impacto negativo na desigualdade somente nos países mais desiguais, o que nos ajuda a entender por que tivemos histórias tão diferentes sobre a desigualdade na América Latina e no leste europeu, que foi o insight que estimulou a nossa proposição desse projeto de pesquisa. Muito obrigado, agradeço aí a atenção de todos. Vocês podem olhar um pouco mais do que a gente vem trabalhando no meu site, né? E outras discussões sobre desigualdade que podem ser muito interessantes para vocês. Muito obrigado e até mais.